Bom dia, bom dia! Como é que passaram de noite aí? Que você tenha um dia muito abençoado na presença do Senhor. Vamos começar com a palavra, que é nosso alimento, né? A palavra do Senhor é nosso alimento. Então, hoje nós vamos ler, nesse dia 12 de janeiro de 2026, o Novo Testamento que nós estamos lendo em 90 dias. Nós vamos continuar hoje com o capítulo 22, 23 e 24. 3 capítulos e depois Provérbios número 4. 22, 23, 24 de Mateus e Provérbios número 4. Se você tiver com a tua Bíblia aí e puder pegar, pega a tua Bíblia e acompanha comigo a leitura, para que depois você possa ir trabalhar abençoado, para que você possa fazer as atividades que você tem para fazer totalmente abençoado. Amém? Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti essa leitura. Fala conosco, Senhor. E o que nós lermos hoje possamos colocar em prática. Nos ensine, Espírito Santo. Estamos aqui na sua escola, a escola do Espírito Santo. Nos ensine, para que nós possamos glorificar o nome de Jesus. No nome dele, no nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Capítulo 22, a parábola do banquete nupcial. Jesus contando uma parábola. Ele diz assim: Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para seu filho, e por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho, mas estes rejeitaram o chamamento. Uma vez mais, mandou outros servos com esta ordem: Dizei aos que foram convidados que lhes preparei um banquete, que preparem meu banquete. Os meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Vinde todos os convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado dos servos e se afastaram, um para o seu campo, outro para os seus negócios, e outros ainda, atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira e, enviando seu exército, aniquilou aqueles criminosos e incendiou-lhes a cidade. Então disse o rei a seus servos: O banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. E depois as esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim, os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boa e pessoas más, e a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que um homem não trajava as vestes nupciais, e indagou-lhe: Amigo, como adentraste este recinto sem as suas vestes próprias para as bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou o rei aos seus servos: Amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Portanto, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Capítulo 22, versículo 15. E assim se afastaram os fariseus, tramando entre si como fariam para enredar a Jesus em suas próprias afirmações. Então mandaram-lhe seus seguidores, juntamente com alguns herodianos, que lhe questionaram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te deixares induzir por quem quer que seja, pois não te seduzes pela aparência das pessoas. Sendo assim, dize-nos, o que te parece? É correto pagar impostos a César ou não? Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e replicou-lhes: Por que me tentais, hipócritas? Deixai-me ver a moeda com a qual pagais os tributos. E eles lhes mostraram um denário. Então lhes indagou: De quem é esta figura e esta inscrição? Responderam-lhe: De César. Então lhes afirmou: Portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem tal resposta, ficaram perplexos e, afastando-se dele, se retiraram. Naquele mesmo dia, os saduceus que pregam a inexistência da ressurreição aproximaram-se de Jesus com uma questão. Versículo 24 do capítulo 22. Mestre,
Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe a descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. Da mesma maneira, ocorreu com o segundo, com o terceiro, até chegar ao 7º. Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, considerando que todos foram casados com ela? Então Jesus lhes esclareceu: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Na ressurreição, as pessoas não se casam, nem são dadas em matrimônio, eles são todavia como os anjos do céu. E com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por isso, ele não é Deus dos mortos, mas sim dos que vivem. E ao ouvir isso tudo, as multidões ficaram estupefatas com o ensino de Jesus. Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho. E um deles, juiz perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Este é o primeiro e maior dos mandamentos. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A estes 2 mandamentos estão sujeitas todas as leis e os profetas. Toda a lei e os profetas. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes indagou: qual a vossa opinião acerca do Messias? De quem ele é filho? Ao que eles lhe afirmaram: é filho de Davi. Contestou-lhe Jesus: então como se explica que Davi, falando pelo Espírito, o trata de Senhor? Pois ele afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Considerando que Davi o chama Senhor, como pode ser ele seu filho? E ninguém foi capaz de oferecer-lhe uma só palavra em resposta à questão. Tampouco ousou alguém mais, a partir daquele dia, dirigir-lhe qualquer outra pergunta. Capítulo 23. Então Jesus pregou às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Fazei e obedecei, portanto, a tudo quanto eles vos disserem. Contudo, não façais o que eles fazem, porquanto não praticam o que ensinam. Aqui vai ser Jesus falando. Todo esse tempo que eu estou lendo aqui vai ser Jesus falando. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que realizam tem como alvo serem observados pelas pessoas. Por isso fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes mais longas. Amam o lugar de honra nos banquetes e os primeiros assentos nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças e de serem pelas pessoas chamados rabi, rabi. Vós, todavia, não sereis tratados de rabis, pois um só é vosso mestre e vós todos sois mestres, sois irmãos. Vós, todavia, não sereis tratados de rabis, pois um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos. E a ninguém sobre a terra tratai de vosso Pai, porquanto só um é o vosso Pai, aquele que está nos céus. Também não sereis chamados de líderes, pois um só é o vosso líder, o Cristo. Porém, o maior dentre vós seja vosso servo. Portanto, todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas! Por que fechais o reino dos céus diante dos homens? Porquanto vós mesmos não entrais, nem tampouco deixais entrar os que estão ao caminho. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas e para disfarçar encenais longas orações. E por isso recebereis castigo ainda mais severo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito. No entanto, uma vez convertido, o tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Ai de vós, guias cegos!
porque em sinais, se uma pessoa jurar pelo santuário, isso não tem significado. Porém, se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado a cumprir o que prometeu. Tolos e cegos, pois o que é mais importante, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? E mais dizeis, se uma pessoa jurar pelo altar, isso nada significa, mas se alguém jurar pela oferta que está sobre ele, fica assim comprometido ao seu juramento. Embotados, o que é mais importante, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, a pessoa que jurar em nome do altar, jura pelo altar e por tudo o que está sobre ele. E quem jurar pelo santuário, jura pelo santuário e em nome daquele que nele habita. E aquele que jurar pelos céus, jura pelo trono de Deus e em nome daquele que nele está sentado. Ai de vós, doutores da lei, e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tendes descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, sim, praticar estes preceitos, sem omitir aqueles. Líderes insensíveis, pois coais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estes estão repletos de avareza e cobiça. Fariseus que não enxerga, limpa antes de tudo o interior do copo e do prato, para que da mesma forma o exterior fique limpo. É tudo Jesus falando aqui. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque sois parecidos aos túmulos caiados, com bela aparência por fora, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e toda espécie de imundície. Assim também sois vós, exteriormente pareceis justos ao povo, mas vosso interior está repleto de falsidade e perversidade. Ai de vós, doutores da lei, fariseus hipócritas, porque construís os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos. E declarais, se tivéssemos vivido na época dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no assassinato dos profetas. Dessa forma, porém, testemunhais contra vós mesmos que sois filhos dos que mataram os profetas. Acabai, pois, de encher a medida do pecado de vossos pais. Cobras venenosas, ninho de víboras, como escapareis da condenação do inferno? As palavras de Jesus, forte e bastante reflexiva. Por isso, eis que eu vos envio profetas sábios e mestres, a uns assassinareis e crucificareis a outros, e açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. E dessa maneira sobre vós recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Com toda certeza vos asseguro que tudo isso ocorrerá a essa geração. Capítulo 23, versículo 37, ainda Jesus falando. Ó Jerusalém, Jerusalém, que assassinas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha acolhe os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vós não o aceitastes. Isso é para nós também. Eis que a vossa casa ficará abandonada, pois eu vos declaro que a partir de agora de modo algum me vereis, até que venhais a dizer bendito é o que vem em nome do Senhor. Capítulo 24, para nós finalizarmos Mateus, né, a leitura de hoje do Novo Testamento. Jesus prediz o final dos tempos. Então Jesus saiu do templo e ao caminhar seus discípulos chegaram mais perto dele para lhe apontar a construção do templo. Ele, entretanto, lhes observou. Jesus fala de novo aqui. Estais vendo todas estas coisas? Com toda certeza eu vos afirmo que não ficará aqui pedra sobre pedra, pois que serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos, quando que ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhes revelou. Agora vai Jesus falar. Como Jesus, vocês percebem aqui como Jesus ele quer falar conosco. Quando ele começa a falar, ele fala, revela, ensina, ele fala bastante.
né? Então só basta a gente estar com os nossos ouvidos atentos, porque aqui os discípulos perguntam quando é o final dos tempos, e ele vai começar a explicar, e tudo que eu vou ler agora é Jesus falando, é a fala dele. Então Jesus lhes revelou: cuidado que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando eu sou o Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Aquele, porém, que continuar firme até o final será salvo. Vamos ficar firme até o final. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, habitado como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. E aí Jesus continua falando aqui, capítulo 24, versículo 15, vai falando sobre a grande tribulação. E assim, quando virdes a profanação horrível da qual falou o profeta Daniel no lugar santo, ao ler o profeta entendereis isso, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado de sua casa não desça para retirar dela coisa alguma, e aquele que estiver no campo não volte para pegar sua túnica. Serão dias terríveis para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. E orai para que a vossa fuga não ocorra durante o inverno nem no sábado. Porquanto haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. E se aqueles dias não tivessem sido abreviados, nenhuma carne seria salva, mas por causa dos eleitos, aquele tempo será encurtado. Então, se alguém vos anunciar, vede, aqui está o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Pois se levantarão falsos cristos e falsos profetas e apresentarão grandes milagres e prodígios para, se possível, iludir até mesmo os eleitos. Vede que eu o preanunciei a vós. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ainda ele está ali mesmo, nos cômodos de uma casa, não acrediteis. Pois da mesma maneira como o relâmpago parte do Oriente e brilha até no Ocidente, assim também se dará a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, aí se reunirão os abutres. E ele continua, versículo 29. Imediatamente após o tormento daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão estremecidos. Então surgirá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra prantearão, e verão o Filho do Homem chegando nas nuvens do céu, com poder e majestosa glória. Ele enviará os seus anjos com poderoso som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Portanto, aprendei com a parábola da figueira. Quando, pois, os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, sabeis que está próximo o verão. Da mesma forma vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ela está muito próximo, está às portas. Com toda certeza eu vos afirmo que não passará essa geração até que todos esses eventos se realizem. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E ele continua falando. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. Como aconteceu nos dias de Noé, assim também se dará por ocasião da chegada do Filho do Homem. Porque nos dias que antecederam ao dilúvio, o povo levava a vida comendo e bebendo, casando-se e oferecendo-se em matrimônio até o dia em que Noé entrou na arca. E as pessoas nem notaram até que chegou o dilúvio e levou a todos. Assim ocorrerá na vinda do Filho do Homem.
2 homens estarão na lavoura, um será arrebatado, mas o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será arrebatada e a outra ficará para trás. Por isso vigiai, porquanto não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Contudo, entendei isso. Se o proprietário de uma casa soubesse a que hora viria o ladrão, se colocaria em sentinela e não permitiria que a sua residência fosse violada. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Sendo assim, quem é o servo fiel e sábio a quem o Senhor confiou os de sua casa para dar-lhes alimento no seu devido tempo? Feliz aquele servo a quem o seu Senhor, quando voltar, o encontrar agindo dessa maneira. Com certeza vos afirmo que o Senhor confiará a seu servo todos os seus bens. Entretanto, supondo que esse servo, sendo mau, diga a si mesmo: meu Senhor está demorando muito, por isso passe a agredir os seus conservos e a comer e a beber com os beberrões, o Senhor daquele servo virá num dia inesperado e numa hora que o servo desconhece, e o Senhor o punirá com toda a severidade e lhe dará um lugar ao lado dos hipócritas, onde haverá grande lamento e ranger de dentes. Capítulo 24 de Mateus. E agora Provérbios capítulo 4, para nós acabarmos a leitura do dia de hoje. A supremacia da sabedoria. Ouve, filhos meus, a instrução do Pai, prestai atenção, a fim de alcançardes o discernimento. Porquanto o ensino que vos ofereço é excelente. Não desprezeis a minha doutrina. Quando eu era menino, ainda muito pequeno, filho único de meus pais e muito especial para minha mãe, meu querido pai me ensinava dizendo: retém em teu coração as minhas palavras, obedece às minhas ordenanças e viverás feliz. Busca a sabedoria, procura obter entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, tampouco delas te afastes. Não abandones a sabedoria e a ela te protegerá. Ama-a e a ela te dará segurança. O princípio fundamental do saber é: procura obter sabedoria, investe todo o teu ser e o que possuis para adquirir entendimento. Dedica grande consideração à sabedoria e ela te exaltará. Abraça-a e ela te honrará. Ela te coroará com um exuberante diadema de graça sobre tua cabeça e nela fará repousar o esplendor da glória. Ouve, filho meu, recebe com atenção as minhas palavras e terás vida longa. No caminho da sabedoria te conduzi, pelas veredas da retidão te ensinei a andar. Sendo assim, enquanto andares sabiamente, nenhum obstáculo impedirá a tua vitória. Correrás e não tropeçarás. Retém a orientação que recebeste e jamais a desprezes. Guarda-a bem, pois dela depende a tua vida. Jamais sigas pelas trilhas dos ímpios, tampouco andes pelas veredas dos maus. Evita o mau caminho, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Porquanto os maus não conseguem conciliar o sono enquanto não praticam o mal. Não podem dormir se não fizerem tropeçar alguém, pois eles se alimentam com o pão da malignidade e se embriagam com o vinho da violência. Entretanto, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia. O caminho dos perversos é como as mais densas trevas, nem conseguem saber em que tropeçam. Filho meu, dá atenção às minhas instruções, aos meus conselhos, inclina os teus ouvidos, jamais os perca de vista, guarda-os no mais íntimo das tuas entranhas, pois são vida para quem o encontra e saúde para todo o ser, todo o seu ser. Acima de tudo que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Afasta para longe da tua boca as palavras perversas e não permitas que teus lábios pronunciem qualquer mentira. Olha sempre para a frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé da malignidade. Amém? Glória a Deus, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por falar conosco. Que a sabedoria venha sobre nós, nós entendamos e vivamos para, Senhor Deus, ter as benignidades do reino dos céus sendo derramadas sobre as nossas vidas, por conseguirmos desfrutar da paz que excede todo entendimento e andarmos com o Senhor
preparando o nosso espírito para quando o Senhor voltar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Tenham um dia muito abençoado, que o Senhor use vocês para resgate de vidas, para levar cura, transformação, para levar alegria para as pessoas que vocês vão encontrar hoje. Amém? Deus abençoe. Beijo.